queria pedir a vocês que a gente abrisse as nossas Bíblias em Isaías 53. Amém? Você que pode ficar de pé, com respeito à palavra do Senhor. A gente hoje, como eu costumo dizer, a gente vai passear, né? Amém? Quem deu crédito à nossa geração? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram sobre a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se pusera por expiação do pecado. Verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Aleluia! Porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, as roupas, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém. 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 Podemos assentar. A gente parar para analisar esse texto, fica muito simples o que a profecia e o profeta nos dizem. Eles nos falam a respeito do que o Filho de Deus, o próprio Cristo, viria a passar. E diz que tem prazer em seu Filho ser moído por ele. Comecei a meditar nessa palavra e é incrível a missão e o propósito de Jesus. É incrível o quanto esse homem se colocou homem, se fez homem sendo Deus, e não usurpou o ser o próprio Deus, decidiu enfrentar essa missão e assumir o propósito de levar sobre si tudo aquilo que levou por pessoas que não eram dignas nem merecedoras. Falando de mim e de você. Vou abrir lá em João, capítulo 18, e a gente vai começar a falar sobre o que esse Cristo, ele decidiu passar. Eu quero te levar hoje a passear pelo que os evangelhos nos contam a respeito do que Cristo realmente passou. Capítulo 18, versículo 2, e eu vou ler respeitosamente.
E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Já ouvi muitos pregadores usarem isso aqui para dizerem que os soldados que viram pegar Jesus realmente eles tombaram, né? Quando Jesus fala, eu sou, esses guardas não aguentaram, não suportaram e caíram. Mas, na verdade, o que Cristo veio fazer aqui, com relação ao povo judeu, para que os povos que conheciam das leis, eles entendessem que o próprio Cristo veio tornar a profecia a verdade. Então, quando João fala aqui que esses guardas eles caíram, ele também faz menção à palavra de Salmos no capítulo 27:2, que fala o seguinte, não precisa ler não, eu vou lá. 27:2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aqui a gente vê uma quebra de paradigma sobre aquilo que a gente está acostumado a ver sendo pregado. A gente costuma ver os pregadores falando, não, e todos os guardas caíram, mas na verdade, mais uma vez, João está fazendo menção ao que Jesus veio cumprir através da vida do Antigo Testamento, das profecias. Comecei a estudar sobre esse Evangelho de João e eu vi que ele é muito simples, porque ele retrata, na verdade, 20 dias apenas do ministério de Jesus. João é muito singelo a falar somente a respeito do próprio Jesus. Ele se foca exatamente no que Cristo realmente fez e não nas demais partes da história. Eu fiquei encantado com isso, porque João é tido como o apóstolo mais amado por Jesus. E essa é a primeira coisa que me toca. Que a gente, quando escuta falar disso, foi a primeira coisa que veio de encontro ao meu coração. O porquê João era o discípulo mais amado. Por quê? Na verdade, Jesus amava a todos de forma igual. Mas João, ele se fazia melhor aproveitamento do tempo a respeito de estar andando com Jesus. Então não é que Jesus amava mais João, mas é que João era o filho que mais abusava do seu amor, que andava com ele, que estava com ele. E é por isso que a gente vê no Evangelho de João, você vai ver ele muito curtinho, não se aprofundando muito no que Cristo passou, porque João foca e o seu olhar está todo voltado para a pessoa de Jesus. E a segunda coisa que me intriga aqui é quando ele fala a respeito de Judas. Por que Judas? Isso também me veio como pergunta e questionamento ao meu coração. Por que Jesus escolheu a Judas? Se a gente for lá para o texto de Mateus, ele vai dar essa resposta também. 65. E dizia, depois de um sermão que Jesus fez, muitos discípulos se afastaram e só ficaram os 12. E Jesus dá essas palavras duras aqui. Dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, querem vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, essa resposta é incrível, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos escrito e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo? O diabo que ele está falando aqui não é o próprio diabo. O diabo na tradução é
o acusador, o traidor, e ele está falando exatamente do próprio Judas. O 71 ele já dá a base para isso. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar e sendo um dos 12. E a pergunta continuava martelando na minha mente e no meu coração: por que Judas? A gente vê Pedro o tempo inteiro lutando para quê? Para que Jesus não fosse para onde? Para o propósito. Qual era o propósito de Jesus segundo o Antigo Testamento? Que ele cumprisse aquilo que os profetas disseram. E aí eu comecei a me perguntar o porquê que Jesus escolheu Judas. Vamos parar para se perguntar aqui nessa noite. O amigo, que era Pedro, quis o tempo inteiro tirar Jesus do propósito. Mas Judas era importante por quê? Porque Judas, o traidor, é quem leva a igreja e Jesus para o propósito. Quero que você comece a entender isso. Às vezes a gente não entende o porquê que a gente passa por certos processos, por certas situações, mas é incrível o que Jesus, em toda a sua sabedoria, ele nos revela. O amigo, ele bate nas costas, ele vai te empurrar, ele vai te jogar para cima, mas quando ele vê que você vai passar por uma situação difícil, o que o amigo sempre faz? Ele sempre tenta o quê? Te poupar, né? Te antecipar, fazer de tudo para que você não passe por uma situação difícil. Muitas das vezes, assim como Jesus também precisou, a igreja também vai precisar de Judas para empurrar-nos para o propósito. Em Mateus 26, no versículo 63, a gente vai começar a falar do que Jesus começa a passar. Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. E esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? E aqui a gente tem a entrada da primeira agressão que Cristo começa a ter. Depois disso, Jesus é chamado a Pilatos e Pilatos envia Jesus a Herodes. E tem uma coisa que me chamou também muita atenção nisso. Lá em Lucas, capítulo 23, versículos 7 e 8. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa passagem. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Percebam a alegria de Herodes, o anseio de Herodes por ver aquele a quem tanto ouvira falar, de sinais, de maravilhas que o acompanhavam. E essa passagem, esse segundo ponto também tocou muito no meu coração. Depois de Judas e Pedro, a segunda parte que mais me tocou foi com relação a Herodes, trazendo para os nossos dias de hoje. Muitos querem estar perto ou ver a Jesus somente pelos sinais e milagres que ele pode fazer. Mas, ao se depararem com Cristo mudo momentaneamente, o desprezam e o entregam à crucificação. Amém. Quantas vezes a gente já viu isso? Pessoas que dizem que só vão aceitar esse Cristo se trouxerem para ele e verem os sinais que esse mesmo Cristo pode fazer por nós.
eu aceito esse Jesus o dia que ele se manifestar de uma forma sobrenatural. Eu aceito esse Jesus assim que ele realizar um milagre na minha vida. Da mesma forma era Herodes. Herodes, ele achava que ia animar todas as pessoas que estavam à sua volta com a entrada de Jesus dentro do salão. Mas o silêncio de Jesus despertou uma inconformidade tão grande dentro do coração de Herodes, que Herodes fala assim, vou entregar esse homem de volta. E ele, que era até então dividido com Pilatos, através dessa atitude, ele volta a ter laço com Pilatos. Ele volta a firmar laços de amizade com Pilatos, por ter devolvido esse Cristo mudo e calado. Quantas vezes na nossa vida a gente para e começa a desprezar a esse Jesus que se dispôs a sofrer esse sacrifício por nós, escutamos só o seu silêncio, não os entregamos à mesma morte de cruz que ele sofreu naquela época. Quantas vezes com o silêncio dele não damos valor e tomamos nós o primeiro lugar e a nossa vontade de fazer por nós mesmos aquilo que Deus e o próprio Jesus está se manifestando em silêncio por nós. Quantas vezes o entregamos na cruz? Quantas vezes deixamos de aceitar e receber esse Cristo porque somos atraídos somente por aquilo que Ele pode manifestar em forma de sinais para nós? Quantos de nós já não fomos como esse homem, Herodes? Eu já fui. Quantas vezes eu busquei um grande milagre, uma grande glória e não me atentei aos pequenos detalhes da manifestação da sua presença? Quantas vezes eu crucifiquei com meus pecados? Quantas vezes ele sofreu e foi moído pelas minhas transgressões por não ter valorizado o silêncio de Jesus? Muitos de vocês hoje, assim como eu, também podem estar passando por um processo de silêncio da voz dele. Mas eu te digo que esse silêncio, com toda certeza, é para justificação e glorificação dele através das nossas vidas. E em certo momento a vitória irrefutável de Jesus virá sobre as nossas vidas. E se há que posso profetizar alguma coisa nessa noite, que seja essa noite a data marcada para que esse silêncio seja quebrado em nossas vidas. Que o sobrenatural de Deus realmente venha sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero entrar no terceiro momento dessa palavra, de voltar os nossos olhos e tentar inserir você o mais próximo do que realmente Cristo passou. No capítulo 27 de Mateus, eu fui buscar a respeito de tudo que ele tinha passado pela visão médica, pela visão histórica, pela visão científica, e eu consegui trazer para vocês aqui nessa noite uma pesquisa mínima, bem minuciosa daquilo que Jesus passou por esses versículos, e eu quero compartilhar com vocês. Amém? 27, versículo 26. Então, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o a ser crucificado. E aí eu vou falar o que realmente acontece nesse resumo que a Bíblia nos fala pelo fator histórico. Jesus, nesse versículo 26, ele é despido de suas roupas, suas mãos amarradas em cima da cabeça, a um poste, e o soldado romano dá um passo à frente com um fragrum, açoite, essa era a arma que era chamada, em sua mão. Este é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com duas pequenas bolas de chumbo, ou ossos amarrados nas pontas de cada tira. O pesado chicote, eu peço que você preste atenção nisso, é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Olha só o que está acontecendo só nesse versículo 26.
rompendo as veias da pele, causando marcas de sangue. E finalmente Jesus está coberto de sangue e agonizando em dor. As pequenas bolas de chumbo e ossos, primeiramente produzem grandes e profundos hematomas que se rompem com as subsequentes chicotadas. Finalmente, a pele das costas está pendurada em tiras e toda a área está em uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento ele é encerrado. A lei judaica não permitia que um prisioneiro ele levasse mais de 40 chicotadas. No caso de Jesus, como ele era tratado como o maior prisioneiro, o maior ladrão, a maior pessoa, a pessoa mais imunda, ele recebe as 40 chicotadas. Sendo que nesse chicote existiam 12 pontas. Essas 12 pontas, se a gente levar em consideração, são 480 cortes de couro no corpo de Jesus. Você consegue parar para começar a entender o que Jesus passou só nesse versículo 26? 480 marcas. O texto histórico vai dizer que são apenas carnes moídas em suas costas. Jesus fica realmente irreconhecível. Quem já teve a oportunidade de ver aquele filme A Paixão de Cristo, quando eu fui ver o fator histórico, é muito pior do que aquele filme nos narra. Muito pior. Fica um misto somente de carne com sangue. Um detalhe me chamou a atenção pela localização. Não sei se vocês têm o costume de fazer churrasco aqui, mas quando a gente faz churrasco lá em casa, a primeira coisa que acontece é uma aglomeração de moscas. Eu não sei se já repararam isso. É muita mosca. E nesse lugar, de acordo com o clima, uma coisa que era perturbadora, tanto com relação à tortura psicológica quanto à física que Jesus sofreu, para somar a psicológica também tinham os ruídos de mosca. O quanto aquelas moscas se moviam com relação à carne pendurada do próprio Jesus. A gente já começa a perceber que Jesus não era um homem simples, né? A gente vê retratado pela igreja num todo como um homem muito bonito, muito alvo, mas não é isso que a Bíblia nos retrata. Nos retrata assim como um homem muito forte. Eu te falo que se eu recebesse uma chicotada dessa, já era, estava morto. Só pelo fator psicológico de ver o chicote sendo levantado, muitos aqui já teriam ficado sem pernas. E esse homem recebe 480 ferimentos. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu descobri isso é: aonde foi que ele achou em mim necessidade de sofrer esses flagelos por mim? Essa noite aqui é uma noite marcada por ele, porque ele nos fala: fazer isto em memória de mim. Aonde foi que ele achou em nós dignidade para padecer tal sofrimento por pessoas tão indignas? Eu não estou falando só de vocês, não, estou falando de mim também. O que seria de nós sem essa misericórdia? No versículo 28, eu vou pular. E despindo, o cobriram com uma capa escarlate. Então Jesus, quase desmaiado, é desamarrado. Ele é permitido cair no pavimento de pedra. Preste atenção no que esse homem está passando. Molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos veem nesse homem uma piada, que se dizia ser o rei dos reis. Eles atiram um manto sobre os seus ombros e colocam um pau em sua mão como se fosse um cetro. Prestem atenção, Jesus está passando com todas essas feridas abertas e lançam sobre ele esse manto. Vamos adiante, no 30. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, ou a madeira, ou a vara, e batiam-lhe sobre a cabeça. E depois
de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. No 29, ele começa a falar de uma coroa de espinhos. Todo rei precisa de uma coroa, era o que eles disseram. O tipo de espinho que colocaram sobre a cabeça de Jesus eram os espinhos africanos. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver sobre o que é esse espinho. Ele tem cerca de 7 a 10 centímetros, cada um. É tão rígido que poderiam até mesmo perfurar o crânio de uma pessoa. E eles, na época, eram utilizados pelos marceneiros como pregos. Preste atenção no versículo 29, o que colocam sobre a cabeça desse Jesus. Era tão complicado mexer nele que encostam e botam na cabeça de Jesus com 2 varas. E com essas mesmas varas eles batem na cabeça de Jesus. No versículo 31 fala assim: após zombarem dele e baterem em sua face, tiraram a vara de suas mãos e bateram na cabeça, fazendo com que os espinhos aprofundassem em sua fonte. Finalmente, cansados daquele sádico esporte, um sádico esporte, cessam por um instante os espancamentos e tiram o manto de suas costas. Agora a gente vai falar do manto. O manto já havia aderido ao sangue e grudado nas feridas. Sua retirada causa uma dor torturante. As feridas se abrem novamente e voltam a sangrar, como se ele estivesse apanhado outra vez. Preste atenção nisso. Alguém que já se machucou, colocar algodão para tirar depois esse algodão? A gente está falando de um homem com as suas costas deformadas, onde colocam esse manto e conforme eles tiram com toda a delicadeza, Jesus realmente, novamente, sente todas as dores de suas feridas abertas. Foi muito profundo poder estudar sobre isso em casa, porque é algo que não tem como mexer com o nosso coração. É algo que não tem como falar com o nosso coração. E pouco eu tenho visto a gente relembrar de uma forma tão sucinta o sacrifício que realmente ele fez por nós. Quanta dor esse homem não foi capaz de sentir. No 31b, a barra pesada horizontal da cruz é amarrada sobre os seus ombros. E começa uma vagarosa jornada até Gólgota. Apenas do esforço de andar ereto, o peso da madeira, somado ao choque produzido pela grande perda de sangue, é demais para ele. Ele tropeça e cai, e as lascas da madeira áspera rasgam a pele dilacerada e os músculos de seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. No 34, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis. No 35, e havendo-o crucificado, repartiram os seus despojos, os seus vestidos. Lembra lá que a gente acabou de ler em Isaías que disputariam os seus despojos quando ele fosse moído? Lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados, o guardavam ali. No 35, a gente vai falar quem sabe, a maior tortura realmente que Jesus veio a passar. Ao ser crucificado, recebeu pregos em suas mãos e os seus pés. Nem todos os condenados eram pregados. Aliás, os pregos eram a condenação para os criminosos com o maior requinte de crueldade. Jesus recebeu também, além dos açoites, o castigo de pregos. Cada um desses pregos tinha de 15 a 20 centímetros, no formato de uma estaca, com a cabeça de 6 centímetros.
Eu acho que vocês prestem muita atenção nisso. A outra extremidade era pontiaguda. O detalhe é que Jesus viu o soldado romano apoiar o primeiro prego. Eu quero te convidar você a começar a visualizar isso comigo. Apoiar o primeiro prego em seu pulso. Erguer o martelo. Imagine a aflição que esse homem começa a sentir, vendo que aquele prego vai perfurá-lo. E o soldado romano ergue a sua mão e bate com toda a força. Rapidamente, ele se move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando cuidado de não esticar os ombros demais, para possibilitar a flexão em movimento. A gente sempre vê, até nesse filme, Jesus sendo totalmente esticado, né? Mas era diferente. Eles possibilitavam que os braços de Jesus eles ficassem flexionados. Sabe por quê? Sabe qual é o requinte dessa crueldade? É para que toda vez que Jesus pendesse à frente, o pulso dele se mexesse. Vocês conseguem perceber o tamanho da dor que é toda vez que Jesus se move e se mexe? Esse era o requinte dessa crueldade. Os pés esquerdo e agora empurrado para trás junto ao pé direito. E com ambos os pés estendidos, dedos dos pés para baixo, um cravo de ferro com cerca de 22 centímetros batido através deles, deixando também os joelhos dobrados moderadamente. E aí eu comecei também a me perguntar o porquê dos joelhos moderadamente flexionados. Jesus agora, nesse versículo, é crucificado. Enquanto seu corpo se dobra aos poucos, a sensação do peso dobra nos cravos dos pulsos. A dor insuportável corre pelos dedos e para cima dos braços para explodir no cérebro. Preste atenção. Quando ele empurra o seu corpo para cima para evitar este tormento de alongamento, ele coloca o seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés. Novamente a agonia queimando do cravo que rasga pelos nervos entre os ossos do pé. Então toda vez que ele se apoia, ele tenta levantar para que consiga uma respiração melhor. Então ele divide esse peso. Uma hora a dor pelas mãos e outra hora a dor pelos pregos furados nos pés. Nesse ponto, outro fenômeno científico ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibra percorrem seus músculos, causando intensa dor. Com estas cãibras vem a dificuldade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados. E o ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração, ou seja, toda vez que ele quer respirar, ele faz a mesma ação, ele se apoia e sofre a mesma dor. Só que isso, o texto nos diz, e a história nos diz, que ele passa durante 3 horas, aproximadamente 3 horas. Não é qualquer homem de que a gente tem servido e tem falado. No versículo 37, vai nos falar: e por cima de sua cabeça puseram ali escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Que dor! Que tamanha dor! E aí vem o questionamento de sempre. O que temos feito? Quais têm sido as nossas atitudes para refletir esse sofrimento de Cristo por nós?
a gente parar para pensar um pouco no que Jesus passou, o que nós temos passado. O que nós temos passado para levar a verdadeira mensagem desse sacrifício. Estar aqui reunido para a gente pode ser uma coisa muito maravilhosa, muito lindo ser igreja, estar congregado com os irmãos. Quantos ainda não encontraram esse amor de Cristo? O que realmente Jesus fez por nós? Quantos andam perdidos ainda? Assim como nós. Em memória dele é que hoje estamos reunidos aqui. Essa é a última ceia do nosso ano. E a gente não pode atravessar esse ano de 2018 para 2019 com a mesma mentalidade e a mesma projeção e visão de Jesus. A gente não pode atravessar esse ano da mesma forma que passamos em 2018. 2019 tem que ser um ano de valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. É por isso que estamos aqui reunidos. A gente começa a tratar isso como uma derrota, como uma perda. Assim também como Pedro também quis levar dessa forma. Forma de perda, forma de dor. E Pedro fez de tudo para que poupasse a Jesus daqueles sentimentos, daquela aflição. Mas é para que a gente entenda que, em memória desse sacrifício, é que obtivemos a verdadeira graça e salvação. Ele, ao terceiro dia, depois de todas essas dores, ressuscitou. E hoje vive à direita do trono de Deus, ressurreto, vivo e ressuscitado. O texto vai nos dizer em Mateus 28, versículo 5: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. O lugar onde ele estava agora está vazio. Glória a Deus. Sabe, quando Jesus entrega o seu espírito e ele não aguenta mais, depois de seu corpo físico fica saturado de tanta dor, e ele entrega a sua alma, o seu espírito a Jesus, a palavra vai nos dizer que o véu é completamente rasgado. Esse véu, ele simboliza, para que a gente tivesse acesso ao próprio Deus, esse véu representa que a gente só teria acesso através de um sacerdote, de um homem. Mas Jesus rasga esse véu, porque a partir desse sacrifício, eu e você, a gente tem acesso direto ao próprio Deus. Não existe nenhuma pessoa que possa se colocar em meio ao nosso relacionamento com Deus, porque o próprio Jesus já é o nosso advogado fiel. Ele se coloca dessa maneira. E ao terceiro dia, os anjos declaram às mulheres: quem procuras não se encontra nos lugares de pessoas mortas, mas ele já é ressurreto. Fiquemos de pé. Quero te convidar a fechar os seus olhos.